Você já percebeu sensação de peso, cansaço ou mudanças na coloração das pernas no final do dia? Esses sinais podem indicar que sua circulação não está funcionando como deveria. Eu sou a Paula, médica generalista, e esse é o Santa Luzia Esclarece, podcast da Clínica Santa Luzia. Aqui a gente fala sobre saúde de uma forma leve, acessível e com especialistas de confiança. No episódio de hoje, o assunto é circulação e saúde vascular. Vamos entender como identificar os sinais de alerta, a relação entre diabetes e problemas circulatórios e os principais tratamentos para varizes, incluindo uma técnica moderna da escleroterapia com espuma. E para essa conversa, eu recebo o Dr. Jonathan Guimarães, médico cirurgião vascular, com residência na Universidade Federal do Ceará e especialização em Doppler vascular, com ampla experiência no tratamento de varizes e no cuidado com o pé diabético. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Luzia Esclarece. Doutor Jonathan, seja muito bem-vindo ao Santa Luzia Esclarece. É um prazer recebê-lo aqui hoje. Então, muito obrigado pelo convite, doutora Paula. É uma satisfação estar aqui conversando sobre as doenças vasculares e agora na Clínica Santa Luzia, né, recebendo os pacientes e tentando fazer o melhor possível na minha especialidade. Certo, doutor. Então vamos começar. Eu acho que poderíamos iniciar falando sobre o termo má circulação, né? Que é algo que escutamos muito e que é uma dúvida muito importante dos pacientes. Queria que você explicasse o que significa esse termo, como que funciona um pouquinho do sistema vascular e como a gente vai perceber, né, que ele começou a falhar, né? Quais são essas falhas iniciais? Bom, as doenças vasculares, elas podem se caracterizar do ponto de vista arterial ou venoso, né? As mais comuns são as doenças venosas, são as que acometem principalmente as mulheres, né? Mas homens também apresentam varizes, doença venosa, e as doenças arteriais, elas acompanham mais aqueles pacientes que apresentam hipertensão, diabetes, né? A doença venosa, por si só, ela é caracterizada pela veia quebrada, vamos dizer assim, né? São os pacientes que apresentam vasinhos, varizes, né? Aquelas veias que formam um contorno elevado sobre a perna. E as doenças arteriais, elas acompanham mais, como eu disse, os pacientes que apresentam essas comorbidades, como a gente chama, né? A hipertensão e a diabetes. Às vezes, elas estão associadas, mas havendo a dúvida do paciente, né, sobre se eu tenho ou não uma doença vascular, que problema vascular seria esse, o mais indicado é procurar o especialista. Sim, com certeza. E realmente o corpo às vezes dá sinais. E eu queria que você explicasse para quem está em casa quais são esses sinais que o corpo vai dar para chamar a atenção do paciente, para ele ir em busca, né, de agendar a consulta com o especialista. Bom, primeiramente a gente tem que falar sobre as questões genéticas, né? As varizes, elas têm esse componente genético e com história familiar, então às vezes é a mãe, a irmã, a avó que tem uma história de varizes e ao longo da vida, né, essas varizes elas vão aparecendo, os vasinhos eles vão surgindo e percebe-se que essa doença ela vem acompanhando a família, vamos dizer. Então, isso é comum, né? As principais manifestações, primeiro, são o aparecimento, né? Obviamente, das varizes, mas a presença, às vezes, do edema, que é um inchaço, o cansaço, aquela sensação de perna cansada ao final do dia, o aparecimento de pigmentação, que são como se fossem pequenas manchas ali na parte inferior da perna, principalmente na parte interna da perna. Então, isso são sinais de doença venosa. As doenças arteriais, que já são uma outra face, é um outro tipo de tratamento, né, já vem acompanhado daqueles pacientes que apresentam o diabetes e a hipertensão, mas que também merecem uma atenção especial para evitar complicações futuras referentes à doença vascular. Ai, doutor, muito interessante. Com certeza, muitos telespectadores não deveriam fazer ideia, né, desses sinais. Eu mesma não sabia em relação da hiperpigmentação na face interna, mais de panturrilha, né, no final do membro inferior, que você disse? Isso, na parte, vamos dizer assim, no terço inferior da perna, ali próximo ao tornozelo. Sim. Né? Às vezes, isso pode ser acompanhado também de
de uma sensação de peso, né, como a gente já comentou, e em estágios mais avançados, a pele ali ao redor, ela fica como se fosse um aspecto endurecido também, mas isso já é uma fase mais avançada da doença venosa, né? Certo. Mas o mais comum mesmo são as As varizes, varizes, né? a sensação de cansaço, aquela paciente que chega ao final do dia em casa, depois do trabalho, depois, né, de toda a sua rotina, que precisa colocar as pernas para cima para sentir um alívio, Sim. né? E esse alívio ele vem. É que na arterial já não vai Já ter não esse vai, já alívio. não vai ter esse alívio, né? Os pacientes que têm doença arterial, eles é muito comum eles sentirem dor na panturrilha quando estão caminhando, às vezes é necessário fazer pequenas pausas durante essa caminhada, é o que a gente chama de claudicação intermitente. O paciente anda e para, anda e para. Então, isso é uma coisa que a gente pergunta durante a consulta e o paciente prontamente responde, e isso gera um feedback positivo do paciente, porque a gente pergunta exatamente o que ele está sentindo, então ele se Bem sente característico. isso, ele sente que a doença dele está bem, vamos dizer assim, investigada, né? Que as coisas elas Que encaixa, que a né? informação exatamente, né? Ela se encaixou na doença, né? Então essa característica de andar e parar fala também sobre as doenças vasculares, né? Mas de um outro aspecto, com outro tipo de foco. Certo. Voltando assim para as varizes, acho que muitas pessoas ainda associam apenas à estética, né, a necessidade do tratamento, mas queria que você explicasse em relação às complicações e em que momento tem que ter uma intervenção para o paciente. Bom, assim, as varizes e a doença venosa em si, ela depende muito da queixa do paciente e da vontade do paciente tratar. Então, você pode ter pacientes que não apresentam varizes esteticamente, a perna da paciente, isso é muito comum em pacientes mais jovens, mais magrinhas, que não apresentam nada do ponto de vista estético, mas apresentam sintomas. É o que a gente chama de CAPC zero. E essas pacientes, elas têm as mesmas queixas de uma paciente que apresenta varizes de grosso calibre, né, que são as vias quebradas. Isso pode acontecer, como também o contrário. Pacientes que apresentam varizes de grosso calibre que não têm sintomas. Mas a necessidade do tratamento, ela sempre parte da paciente, né, no início, a não ser em casos severos, como aparecimento de úlceras, né, e feridas, que isso já naturalmente isso já vai atrapalhar a Já vida vai ter que ter uma da paciente, intervenção, né? exatamente, já vai ter que ter uma intervenção. A busca pelo tratamento, ele depende muito da paciente. Então, como pacientes que apresentam poucos vasinhos e já se sentem incomodadas por isso, e vão ao consultório, né, através de um procedimento estético, porque simplesmente só a presença do vazio a incomoda, né? Como também pacientes que apresentam varizes grossas, vias quebradas, né? E sentem, além da questão estética, a questão do desconforto, do peso nas pernas ao final do dia. Então, o tratamento ele é individualizado para cada tipo de estágio dessas varizes, né? Mas a necessidade do tratamento ele vai muito da busca da paciente, da necessidade, o que é que ela deseja fazer naquele momento, né? Certo. E já que a gente entrou no assunto do tratamento, né, da varize, uma das opções terapêuticas é a escleroterapia com espuma. E acho que ela é não uma opção nova, né, mas eu acho que ela é bem desconhecida no meio, principalmente para os pacientes. O senhor poderia falar um pouquinho sobre ela e outros tipos de tratamento que também estão no leque de possibilidades para os pacientes realizarem? Pronto. O tratamento mais conhecido por todo mundo, né, que é o mais tradicional, seria a cirurgia, né? A cirurgia de variz, que é a retirada desses vasos durante um procedimento cirúrgico, né, numa sala específica. Isso pode ser feito até a nível ambulatorial, no consultório, mas é muito mais comum que isso seja feito dentro de um ambiente hospitalar, né? Ainda é bastante utilizado e isso nunca vai cair em desuso, né? Porque é uma terapia que ela é muito eficaz, né? Mas existem as suas restrições. A restrição principal, às vezes, é o desejo da paciente em não ir a um hospital,
a não se submeter a um procedimento cirúrgico ou anestésico, ou porque tem receio, enfim, né? Então, esses outros procedimentos, incluindo o que a gente vai conversar agora, a escleroterapia com espuma, ela abriu um novo caminho para o tratamento das varizes, porque é um procedimento que é feito a nível ambulatorial, como a gente chama, ou seja, no consultório. A paciente não precisa se ausentar das suas atividades do dia a dia, né? Não precisa de um acompanhante, por exemplo, como precisa quando vai fazer um procedimento no centro cirúrgico, e a independência em relação ao procedimento, porque ela realiza e vai e sai do consultório, né? E vai para casa, enfim, né? Então é um procedimento que ele agrega muito valor por isso, né? Porque ele não é simples da maneira de executar e também ele é simples da maneira como a paciente vai encarar esse tratamento durante vamos dizer assim, o tratamento em si. O processo. O processo, durante o processo. E, doutor, as né? taxas são parecidas de eficácia e reincidência? Bom, a espuma é um procedimento que ele é feito através de uma medicação utilizada dentro da veia dilatada, certo? Então, esse procedimento, ele requer, vamos dizer assim, um acompanhamento, né? Um acompanhamento. E esse acompanhamento ele pode ser de 6 meses a 1 ano, que é o que a gente faz. E durante esse acompanhamento, você vai vendo o resultado da aplicação da espuma através porque é um procedimento ecoguiado, que a gente chama. Então, a gente faz a aplicação e, através do ultrassom, você tanto vê a aplicação, como também você vê o resultado dessa aplicação, a médio, curto e longo prazo, vamos dizer assim. Então, o que faz a espuma ter sucesso é justamente esse tempo de acompanhamento. Então, você não pode perder o segmento, fazer né? a aplicação da espuma, né? E, de repente, achar que a paciente se sentiu bem, a veia diminuiu e não ir mais fazer o acompanhamento, o segmento desse tratamento. É necessário que esse segmento ele seja feito, mesmo às vezes quando a paciente vai para o consultório e não chega a fazer a aplicação em si, mas só o fato de o cirurgião vascular fazer o exame e ter a certeza de que aquela veia foi tratada, então isso gera um bom resultado a longo prazo, né? A cirurgia em si, o resultado dela é muito bom porque ela é a retirada das varizes, né? Mas o tratamento da espuma também, quando feito da maneira correta, segmento correto, ele tem resultados também tão bons quanto. Ai, adorei saber, doutor. Não conhecia essa terapia. Mas agora falando sobre outra área que é muito importante no seu trabalho, que é o pé diabético. Perfeito. Queria que você falasse um pouco o que tem a ver, né, com a associação da circulação com a diabetes. Bom, o pé diabético, na verdade, antes que ocorram as questões vasculares, né, existe uma patologia que é a patologia do nervo. Né? Então, esses pacientes eles vão apresentar parestesia, eles vão apresentar algumas transformações ósseas no arcabouço do pé, eles podem desenvolver úlceras plantares e a doença vascular ela vem a seguir. Né? A seguir. Infelizmente, são as doenças mais graves que acontecem, né, do ponto de vista vascular periférico, porque são doenças obstrutivas e essa obstrução ela pode infelizmente levar a consequências mais graves para o membro, né, seja para um dedo, seja para um pé, seja às vezes até para a perna toda. Mas de forma que o paciente que tem diabetes e hipertensão, ele merece e ele precisa fazer um acompanhamento com o vascular. Isso se chama, até mesmo que de forma preventiva, porque esse paciente ele vai ser acompanhado por um profissional e ele vai evitar complicações, ele vai evitar doenças, ele vai evitar, vamos dizer assim, sustos, né, ao longo dessa doença, porque a gente sabe que não tem cura. Diabetes não tem cura, hipertensão não tem cura. Então, tudo acontece através da prevenção. Tem um endócrino que eu já acompanhei, que ela sempre falava que
o diabético tem que olhar para o pé do mesmo jeito que olha para o rosto. Do jeito que você sempre está se olhando no espelho, para o rosto, se ajeitando, que o diabético tem que ter esse olhar para o pé. Perfeito. E é muito interessante, porque a gente vê vários pacientes chegarem a um nível tão elevado, né? Um grau tão elevado da úlcera, da ferida no pé, porque vai deixando, acha que é algo que não dá a devida atenção, né? E aí vai tendo essa evolução. Sim, sim, sim. E isso, às vezes, independe de um nível de instrução, né, de um nível socioeconômico, porque essa questão da negligência, de não achar que aquilo é porque você não está vendo, né? Sim. A evolução da doença, seja no nervo, seja na artéria, o paciente não vê, ele sente, mas ele associa a outras coisas. Ele associa porque a perna fica cansada porque, enfim, porque está ficando idoso, ou porque está usando o sapato apertado, então associa algo, mas na verdade isso é a progressão natural da doença. Então o que a colega comentou é extremamente importante, é uma frase muito, muito, muito pertinente para o Sim. paciente que apresenta diabetes mesmo, porque a doença, ela, como a gente comentou, né? Ela tem controle. Então você precisa ter esse controle e ter esse cuidado maior com mais de um especialista para Sim. evitar. Porque podem, né, ter consequências muito graves, mas como o senhor pontuou, né, que é uma doença que ela é controlada, que dá para a gente manter esse controle e não deixar chegar nesse nível, né, chegar nessa complicação. Certo, doutor, vamos agora voltar a falar da saúde circulatória de uma forma geral. Já pontuamos várias coisas bem importantes, né, para o público que está escutando de casa, mas agora eu queria saber fatores que podem piorar a circulação. Muita gente fala do sedentarismo, associa bem e com certeza é algo importante, né? É um ponto importante, mas queria saber sobre outros pontos que também são muito relevantes para estarem desencadeando. Sim, com certeza. O mais relevante de todos, com certeza, é a atividade física, né? Então, você pode ter uma questão genética importante na família, né? Como a gente já pontuou aqui, mas se você tem uma atividade, você segue uma atividade física, né? Regularmente, desde o início da sua vida, da juventude e tal, então a chance de você ter sintomas é muito menor. E a chance de você desenvolver as varizes, né, que é o que incomoda muito as pacientes, isso também é menor, né? Eu já tive no consultório duas irmãs, onde elas tinham um componente genético importante, né, durante o exame de ultrassom Doppler para detectar as varizes, para detectar a insuficiência da veia safena magna, né, que é uma coisa que as pacientes também perguntam muito, doutor, e a minha safena, como é que tá, né? Então, uma era praticante de atividade física e a outra sedentária. Então, a doença, do ponto de vista visual, era diferente, né? Internamente, a ultrassom era parecido, mas do ponto de vista estético era diferente. Então, a atividade física ela faz toda a diferença para essas pacientes, tanto do ponto de vista preventivo, como do ponto de vista também pós-tratamento. Então, se a paciente fez um procedimento cirúrgico, fez um endolaser, se ela fez um laser, se ela fez a espuma, se ela fez a aplicação de vasinhos. Então, a atividade física ela vai determinar a evolução desse tratamento a longo prazo. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes, olha, você precisa fazer atividade, doutor, durante o tratamento. E às vezes é possível. Às vezes a gente consegue pacientes que não praticavam atividade física, então de maneira muito irregular, então através da insistência e da conversa você consegue fazer ali direcionar essas pacientes para que elas recuperem, né, esse tempo perdido, vamos dizer, da atividade, e fora as outras coisas que acontecem, a paciente perde peso, a paciente se sente melhor, ela dorme melhor, ela controla mais o diabetes, controla mais a hipertensão, então assim, a atividade, isso é uma coisa que é sabida por todos, né? Ela tem esse potencial de melhorar várias coisas ao mesmo tempo, né? E uma delas é a questão das varizes. Então, do ponto de vista arterial, então a gente tem outras, como
outros Fatores de fatores de risco. risco, outras coisas que contribuem muito, né? E uma bastante comum que está associada às doenças mais severas é o cigarro, o tabagismo. Tá? O tabagismo prolongado, ele vai levar a uma obstrução crônica dessas artérias, né? Das pernas principalmente, e esses sintomas que a gente referiu, que é o paciente anda e para, também associada à perda de pelos na perna, à perda da massa muscular também dessa perna decorrente, inclusive dessas dores ao caminhar. Então, o tabagismo ele tem uma importância muito grande na evolução de pacientes que apresentam uma doença arterial. A hipertensão também, que é a pressão alta, né? Ela também determina, o próprio diabetes, como a gente já comentou. A obesidade, os sedentarismos, eles entram também, o aumento do pacientes que apresentam colesterol também muito elevado, isso aumenta a capacidade de obstrução também dessas artérias. Então, a gente está falando aqui de doenças diferentes, né? Circulatórias diferentes, mas quando o paciente ele tem hábitos saudáveis, né? Inclusive de alimentação. Então, se o paciente tiver uma tendência a ter algum problema vascular, isso vai ser retardado, né? Isso vai ser retardado. Então, a atividade ela sempre vai ser indicada para qualquer tipo de doença vascular, tanto do ponto de vista preventivo, como também do ponto de vista de melhora de doença. E é algo que a gente sabe desde sempre, né? Que a alimentação saudável, a atividade física melhora todas as áreas. E para todas as doenças, a maioria das doenças entra como fator de risco. Obesidade, sedentarismo. Exato. E a gente ainda vê uma porcentagem muito grande, né, da população que não tem ainda esses hábitos incluídos na rotina. Seja por não ter como ou por não estar priorizando nesse momento, mas que é extremamente necessário. Perfeito. Doutor, a gente já falou um pouquinho sobre a espuma e sobre a cirurgia, mas uma dúvida que eu fiquei foi: tem alguma contraindicação absoluta para fazer a espuma? É para optar pela espuma? Ou não existe? Se tem algum nível que você realmente não tenha como fazer, já tenha que ir para a cirurgia mesmo? Bom, assim, a gente sabe que alguns casos de varizes, eles estão associados tanto varizes como também a questão do edema, aos sintomas, né, de inchaço, peso, enfim, a uma trombose venosa prévia, certo? Então, se o paciente teve uma trombose venosa anterior, esses procedimentos eles estão contraindicados. Né? Seja por qualquer motivo, seja porque a paciente fez uso de uma medicação específica no passado que levou a um trombo, seja porque a perna ficou imobilizada. Então, essas situações elas vão contraindicar um tratamento, esse tratamento exatamente que você sinalizou, Renata, que são tanto a cirurgia e os outros também. Né? Mas essas pacientes a gente faz um tratamento clínico, que a gente chama. Né? Aí entra o uso da meia elástica, também o uso da medicação, né? E o acompanhamento dessas pacientes e também a atividade física, como a gente pontuou. Né? E, doutor, sobre agora a meia elástica, né? A meia de compressão. Eu acho que é uma dúvida, assim, bem presente no consultório. A necessidade ou não e os níveis, né? Porque tem de baixa, moderada, alta compressão. Quando que realmente é necessário utilizar, quanto tempo? Sim. É bastante comum, né? Inclusive as pacientes, elas vêm ao consultório pedindo para a gente prescrever meia. Né? Mas nem toda paciente ou todo paciente vai poder usar meia. Então, é necessário primeiro avaliar a circulação arterial, né? E também a circulação venosa, seja do ponto de vista clínico, como também do ponto de vista do ultrassom Doppler. Né? Normalmente, as pacientes que precisam de uma alta compressão são essas pacientes que a gente conversou agora, são pacientes que têm uma história de uma trombose venosa prévia, onde a perna é bastante inchada, onde existe uma assimetria, que é uma diferença de uma perna para outra. Então, essas pacientes elas vão se beneficiar mais com a meia de alta compressão. Né? A meia de média compressão ela é utilizada mais durante os tratamentos das varizes.
né? Então, pacientes que vão se submeter a um procedimento cirúrgico, então um procedimento de escleroterapia com espuma, que é o tratamento, né, da espuma, a gente opta pela média compressão, né? Porque isso melhora o retorno venoso. Então, além da resposta ao tratamento, essa paciente também vai se sentir mais confortável. Então, o uso da média compressão, ela é importante no tratamento, mas também é importante para o dia a dia das pacientes. Então, se você tem uma paciente que não opta por fazer um tratamento cirúrgico, ela tem as varizes, né, aquelas vias dilatadas, mas ela quer sentir uma melhora ao longo do dia dela, quando ela chega em casa, então você indica uma meia de média compressão. As de baixa compressão, elas têm um uso mais restrito, às vezes elas têm um uso mais estético também, né? Inclusive as próprias meias estéticas, né, elas são meias de baixa compressão, é aquela meia do uso do dia a dia. Então ela tem uma função mais estética mesmo, né? Mas o que a gente utiliza para a grande maioria dos pacientes são as meias de média compressão mesmo. Porém, nem toda paciente vai poder utilizar. Então, é necessário, por isso, a consulta, o exame dos pulsos, né, para ver se essa paciente ela pode ou não, porque às vezes uma meia é indicada de maneira incorreta, ou então às vezes a paciente, isso é comum também. Minha irmã, ela tem uma meia em casa, eu vou usar a meia também para ver se eu melhoro. E aí às vezes pode não piorar, pode, né? e às vezes pode piorar. Uhum. Então, se essa paciente ela não tem uma boa pulsação, ela não tem uma circulação arterial adequada nessa perna, se ela usar a meia, ela vai piorar, né? E esse uso constante pode também levar a outros agravos. Certo. E doutor, tem uma idade específica para buscar esse atendimento, iniciar um rastreio, ou não existe? Então, doutora, não existe assim uma idade específica. Vai conforme a necessidade da paciente em querer fazer um tratamento específico, né, em relação às varizes. Então, você tem pacientes de 18 a 78 anos. Isso é possível, né? Porque normalmente as pacientes mais jovens são por queixas relacionadas à estética. E e à medida que vai passando o tempo, as mulheres e homens também, né? Hoje em dia, a presença masculina no consultório vascular para tratar varizes, ele vem aumentando cada vez mais, né? E porque as varizes no homem, normalmente, elas chamam mais a atenção, né? Então, essa questão do cuidado, essa questão da academia, da atividade física, da estética, então isso também tem levado esses pacientes mais ao consultório, né? E então há uma gama, né? Essa faixa etária ela é ampla justamente por essa questão da necessidade. Às vezes a pessoa não podia quando era mais jovem, né? Ou então não se importava mais e as varizes foram crescendo até o ponto de incomodar no futuro. Doutor, e um paciente que tenha um fator genético importante na família, várias pessoas que já realizaram tratamento, mas ainda não têm sintomas nem queixas, tem necessidade do agendamento da consulta com o especialista? Sim, com certeza, porque são doenças que também nem sempre se manifestam da mesma forma em todas as gerações, né? Como eu tinha comentado há pouco das duas irmãs, né? Uma, do ponto de vista estético, não tinha nada, e a outra já apresentava as varizes de grosso calibre. Então, é importante que vá, pelo menos assim, de uma forma preventiva. Isso, olha, faz a consulta, e às vezes é necessário fazer também um exame de ultrassom Doppler, e dali surge a orientação, e a partir dessa orientação a paciente ela pode receber uma informação que vai evitar de aparecer alguma complicação, o aumento dessas varizes. Então ela vai focar naquilo e talvez até nunca precise fazer um tratamento, mas é importante, né? Se você vê que existe um histórico familiar, então a consulta preventiva ela é necessária. Mais uma vez mostrando, né, a necessidade, a importância desse segmento, né, do atendimento com o especialista. Perfeito. Certo. Doutor, e para finalizar nossa conversa, queria que você falasse uma mensagem para quem está em casa, escutando a gente, que tenha algum desses sintomas ou que perceba que tem algo que não está muito bem, mas que ainda tem receio, né, de marcar a consulta, de buscar o especialista.
Então, a doutora queria primeiro agradecer aqui o convite, né? E estar representando aqui a especialidade dentro da clínica Santa Luzia. E dizer que se você tiver queixas ou dúvidas em relação à sua saúde vascular, ou então de alguém da família que você acha que você está precisando, né? Então é necessário que você leve ao especialista, porque às vezes é uma doença silenciosa, né? E a prevenção, hoje em dia, a orientação médica, isso vai fazer com que você evite uma doença mais séria no futuro, algum tipo de repercussão, ou então uma má notícia, ou então uma surpresa, né? Porque, infelizmente, a gente também trabalha no serviço público e você observa que a grande maioria dos pacientes que às vezes chegam lá também, isso acontece no privado também, tá? Uhum. Mas no público, por conta da questão do volume. Então, você observa que esses pacientes, às vezes, eles chegaram naquele ponto por falta de orientação, né? Às vezes, uma falta de uma consulta, falta de uma conversa com especialista. Então, a prevenção nas doenças vasculares, ela é tão importante quanto o tratamento, né? Então, procure especialista e siga a sua vida mais tranquila. Certo, doutor. Muitíssimo obrigada por essa conversa tão clara e informativa. Tenho certeza que foi muito proveitosa para todo mundo que está tendo, né, esse privilégio de estar escutando o senhor hoje. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigado e até a próxima. E se você percebeu algum desses sintomas ou convive com diabetes, varizes, manchas nas pernas, não espere o problema piorar. Na Clínica Santa Luzia você encontra resolutividade, consultas com cirurgião vascular, exames de Doppler, tratamentos modernos como a escleroterapia com espuma, tudo em um só lugar, com acolhimento e confiança. Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp ou acesse as nossas redes sociais que estão na descrição desse episódio para agendar a sua avaliação. Esse foi mais um episódio do Santa Luzia Esclarece. Eu sou a Paula e nos vemos no próximo episódio.